E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui em mais um dia da nossa aula online. Hoje o nosso assunto é sobre medidores de pressão. Então, os medidores de pressão, eles são amplamente utilizados na indústria e é um assunto bem importante. Mas para entendermos os medidores de pressão, nós precisamos entender também os conceitos de pressão, os conceitos relacionados à pressão. Senão fica bem complicado de você entender como funcionam os medidores. Então, antes, nós vamos estudar um pouco os conceitos elementares, os princípios elementares relacionados à pressão. Então, primeiro vamos à definição de pressão. O que é pressão? A pressão é definida como a relação de força sobre área. Vamos pensar na unidade de pressão. Vocês conhecem várias unidades de pressão. ATM, milímetros de mercúrio, PSI, quilograma-força por centímetro quadrado, bar. E aqui na equação nós temos uma relação entre força e área. Então, como que é a unidade de força? Força dado em Newton. Área são unidades quadráticas. Centímetro quadrado, milímetro quadrado, metro quadrado. No Sistema Internacional de Unidade, nós utilizamos o metro quadrado, então é Newton por metro quadrado. A relação Newton por metro quadrado recebe um nome, que é Pascal. Então, Newton por metro quadrado recebe o nome Pascal. Então, quando você pega a equação, você calcula a força dividido pela área, você tem o valor em Pascal. Então, a gente conceitua a pressão de três formas principais. Então, entre elas, a pressão absoluta. Quando eu pego uma fórmula, se eu conhecer a força, conhecer a área, eu tenho o valor da pressão absoluta. Mas muitas vezes na indústria se utiliza o conceito de pressão manométrica ou pressão relativa. Como o nome diz, relativa, relacionada com alguma coisa. O que seria isso? Seria relacionado com a pressão atmosférica. Já vamos relembrar o que é pressão atmosférica no próximo slide. E também temos a pressão diferencial, que é a diferença de pressão. Por exemplo, você tem uma tubulação, você mede a pressão em 2 pontos, você vai conseguir medir a pressão diferencial. Então, o que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce. Então, no ambiente que você está, existe ar. Esse ar está exercendo uma pressão. Então, essa pressão que o ar exerce é chamada de pressão atmosférica. Se a pessoa está ao nível do mar, essa pressão ela tem um valor de 1 atm. Então, a pressão atmosférica vale 1 atm ao nível do mar, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. O termo milímetros de mercúrio atualmente tem sido chamado de Torricelli. Então a gente diz que 1 atm vale 760 torr de Torricelli. Também, quando você vai abastecer o carro, por exemplo, tem aquela unidade, o PSI. Uma atmosfera vale 14,7 PSI. E a gente viu que pela equação nós calculamos em Newton por metro quadrado. O que é Newton por metro quadrado? Pascal. Uma atmosfera vale 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Então, esses são alguns dos valores, algumas relações que a gente tem entre pressão. Então, esses valores você pode relacionar entre eles, com a pressão atmosférica e assim vai dentre os outros existentes. Existe a experiência de Torricelli. O que o Torricelli fez? Até os 760 milímetros de mercúrio, hoje em dia recebe o nome de Torricelli. O que o Torricelli fez? Ele pegou um frasco com mercúrio. E o que ele fez? Ele virou esse frasco num recipiente com mercúrio. Então, vocês sabem que o fluxo de pressão existe, por exemplo, em uma tubulação. Por que existe o fluxo de pressão? Por causa da diferença de pressão. Os fluidos, eles escoam da maior pressão para a menor pressão. Então aqui, no caso, quando virou o recipiente quando virou esse vidro no outro recipiente que tinha mercúrio, enquanto existiu diferença de pressão, o fluido escoou. Aí chegou um momento que ele parou de escoar. Significa que a pressão interna se igualou com a pressão externa. Quando que isso acontece? Numa altura de 760 milímetros de mercúrio. Então, isso foi feito ao nível do mar. Se descobriu que a pressão atmosférica, que se chama 1 atm ao nível do mar, ela é equivalente à pressão de uma altura de 760 milímetros de mercúrio. Então, se a gente pensar milímetros, é uma altura, é uma unidade, mas aquela altura de líquido exerce uma pressão equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar, de 1 atm. Então, você consegue pegar alturas e relacionar, saber quanto que aquela altura de líquido
é relacionado com uma outra unidade de pressão que você conheça. Então, esse experimento aqui, ele fez o chamado barômetro, que foi utilizado para medir a pressão relacionando o seu nível de altura de mercúrio. Aí, o segundo conceito que nós vimos ali de pressão é o seguinte: pressão manométrica, ou pressão relativa. Na indústria, muitos instrumentos, eles fornecem para a gente o valor da pressão manométrica. Então, não é o valor da pressão absoluta. O que é a pressão manométrica, também chamada de pressão relativa? É o valor da pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E quanto que vale a pressão atmosférica? Se for em ATM, a pressão atmosférica nós consideramos que é o nível do mar, que vale 1 ATM. Então, o que é a pressão relativa? É a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão atmosférica... pressão atmosférica não. Se eu tenho uma pressão absoluta de 10 ATMs, quanto que seria a pressão relativa? Pressão relativa, pressão absoluta de 10 menos 1, seria 9 ATMs. Então, se um determinado instrumento está me dando a pressão relativa ou pressão manométrica, ele não me daria 10 ATMs, que é o valor absoluto, ele me daria 9, porque ele está apresentando o valor da pressão relativa. E a pressão diferencial é a diferença de pressão e nenhuma delas é a pressão atmosférica, porque na pressão manométrica também é uma diferença de pressão, mas uma delas é quem? A pressão atmosférica. Isso não ocorre aqui. Aqui é uma diferença de pressão entre dois pontos, porém nenhuma delas é o valor atmosférico. Então você não está tendo a pressão, você está tendo a diferença de pressão. Então suponha que num ponto qualquer eu medi aqui 10 ATMs. No outro ponto, 9,5 ATMs. Então, se eu tenho a pressão, aqui é a diferença entre elas. A minha resposta seria 0,5 ATM, se eu tiver a diferença de pressão. A pressão diferencial. Então, é a diferença de pressão entre dois pontos em uma tubulação. Então, aqui, por exemplo, na figura, nós temos um exemplo ali, que está medindo a pressão em diferentes dois pontos. Esse instrumento está me dando a pressão diferencial. Não está me dando a pressão manométrica nem a absoluta. Ele está me dando a diferença de pressão entre aqueles dois pontos. Então, a gente precisa saber que tipo de pressão eu estou falando. Eu tenho uma pressão de 900 milímetros de mercúrio. Mas espera aí, você está me dando a pressão relativa ou a pressão absoluta? Por isso que nesse slide eu falo para vocês que é de grande importância a gente exprimir um valor de pressão se você está tendo a pressão absoluta, se você tem a pressão relativa ou se você tem a pressão diferencial. Usualmente existe uma forma para a gente diferenciar a pressão manométrica, a pressão relativa da pressão absoluta. Então observe aqui, eu tenho dois exemplos. 2 kg força por centímetro quadrado. Aqui do lado eu tenho um ABS. Esse ABS significa que ele é absoluta. Agora eu tenho aqui, quilograma força por centímetro quadrado. Não tem nada do lado. Se não tem nada do lado, a gente subentende que é a pressão relativa. Então, por exemplo, se eu tiver a pressão de 980 milímetros de mercúrio. Tem alguma coisa escrita, um ABS? Não. Se não tem nada escrito, significa que essa aqui é uma pressão relativa. Agora, se eu tiver uma pressão de 1.380 milímetros de mercúrio ABS. Opa, tem um ABS ali do lado. Se tem um ABS, significa que essa pressão não é relativa, que a pressão é absoluta. Então, é bem simples. A única grandeza que você tem que cuidar é com o PSI, porque o PSI ele costuma aparecer assim, PSA e PSIG. Esse PSIG ele é a pressão relativa. E o A é a absoluta. Então, é o único que você precisa se preocupar. Os outros é só colocar um ABS do lado ou não pôr nada. Quando não tem nada, é uma pressão relativa. Então, na indústria, esse procedimento não é tão comum. Às vezes você tem a pressão absoluta, né? Até risquei em cima, mas é isso que eu escrevi. Na indústria, esse procedimento não é comum. A maior parte dos instrumentos mede pressão relativa. Então, a maioria dos casos vai utilizar a pressão relativa. Por isso que é tão padrão isso, que quando não tem nada, a gente considera que é uma pressão relativa. Mas quando você pegar um instrumento, sempre se informe. Vá atrás das informações para você entender aquilo que você está trabalhando. Hoje em dia a gente vive numa era digital que é muito fácil de fazer conversão, mas também existem tabelas, principalmente no tempo que a internet não era tão comum, precisava se utilizar
Então, às vezes, você precisa de um dado, de uma informação, você consegue essas tabelas tirar uma relação. Então, aqui nessa tabela eu tenho pressões PSI, quilopascal, polegada de água, milímetro de água, polegada de mercúrio, milímetro de mercúrio, em bar, milibar, quilograma-força por centímetro quadrado, grama-força por centímetro quadrado. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma relação. Por exemplo, como que eu faço a relação? Eu trabalho linha com coluna. Então, assim, sempre, ó, considera aqui um PSI tem um PSI. Um PSI tem 6,894 quilopascal. Um PSI tem 27,7620 polegadas de água e assim vai. Por exemplo, o bar. Um bar tem 14,5 aproximadamente PSI. Um bar tem 100 quilopascal e assim sucessivamente. Então, essas tabelas me ajudam a fazer conversão de unidades. Beleza? Então agora, para vocês, eu passei um exercício aqui para vocês fazerem algumas transformações de unidades. Então ele é bem simples o procedimento. Vamos fazer aqui utilizando o conceito da tabela. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma relação de PSI, eu tenho 20 PSI, vou transformar para quilograma-força por centímetro quadrado. Observe, tem algum ABS, alguma coisa aqui? Não. Então significa que eu tenho uma pressão relativa. Eu vou converter 20 PSI em pressão relativa para um valor equivalente em kgf, né, quilograma-força por centímetro quadrado. Então eu vou lá na tabela, ó, um PSI, quantos quilograma-força por centímetro quadrado? Tá aqui, ó, 0,0703 quilograma-força por centímetro quadrado. Então eu já resolvi aqui para facilitar a vida de vocês. Então o que eu tenho aqui na letra A? 20 PSI para quilograma-força por centímetro quadrado. Então 20 PSI, eu vou lá na tabela. 1 PSI vale 0,0703 kgf por centímetro quadrado. Corto PSI com PSI e faço a multiplicação aqui. Então eu sei que 20 PSI tem o equivalente a 1,406 kgf por centímetro quadrado. Bem simples, né? Então todos os outros você faz da mesma maneira. Basta ir na tabela e fazer as conversões, as transformações conforme você vai precisar. Já nesse exercício aqui, ó. Então observe que eu quero fazer uma transformação de milímetros de mercúrio para PSI. Mas o que tem de diferente nesse? Aqui eu tenho, ó, ABS, tem o A. O que é o A mesmo no PSI? Absoluto. Quando tem ABS ou no PSI tem um A, significa que a pressão é absoluta. Aqui não tem nada. Se não tem nada, significa que essa é relativa. Então eu tenho que achar o valor da relativa para absoluta e converter ainda na unidade de milímetro de mercúrio para PSI. Então aqui eu posso fazer assim, eu posso primeiro transformar de milímetro de mercúrio para PSI e depois transformar de relativa para absoluta. Ou eu transformo de relativa para absoluta em milímetro de mercúrio e o resultado transforma em PSI. Então assim, tanto faz o procedimento. Vamos mostrar aqui para vocês. Então o que eu tenho que partir aqui da relação? Pressão relativa igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Quanto que é a pressão atmosférica mesmo, que eu já falei para vocês? 1 atm, considerando que está ao nível do mar. Então eu tenho aqui uma pressão relativa, 1180 milímetros de mercúrio. Quero achar a pressão absoluta. Tem que fazer a pressão atmosférica. Mas cuidado, que aqui está em milímetro de mercúrio. Eu posso subtrair atm de milímetro de mercúrio? Não, eu tenho que subtrair as grandezas iguais. Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, nós vamos fazer também, já resolvi aqui para vocês o primeiro para facilitar. Então, ó, eu quero transformar de milímetro de mercúrio para PSI e ainda que esteja em unidade absoluta. Então, a primeira coisa que eu resolvi fazer uma transformação de pressão relativa para pressão absoluta. Então, como é que eu vou fazer essa transformação de pressão relativa para pressão absoluta? Vou utilizar a equação pressão relativa igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Mas eu não posso subtrair milímetros de mercúrio de ATM. Mas eu sei a relação, eu já passei para vocês. Lembra lá da experiência de Torricelli? Ele chegou à conclusão que 1 ATM vale 760 milímetros de mercúrio. Então, quem que é a pressão relativa? 1180 milímetros de mercúrio, igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, que é 1 atm, em milímetros de mercúrio, que é a unidade que está aqui, ele vale 760, a pressão vale 760 milímetros de mercúrio. Substituo os valores. Então, está negativo, vou somar com o valor do outro lado. Então, a pressão absoluta é 1180 mais 760, que dá 1940. Só que essa pressão não tem nada, ela é relativa. Continuei achando aqui uma pressão relativa.
tá? Desculpa, aqui eu coloquei absoluta, mas não é. Deixa eu até apagar aqui. Opa. Então, o que acontece aqui? Para eu entender isso daqui, né, eu tenho aqui a pressão... Perdão, me enganei, estava a mesa absoluta, né? Eu já pus na equação ali. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho a pressão relativa à pressão absoluta. Subtraiu 760 milímetros de mercúrio e somei. Daí já achei a resposta aqui em absoluta. Tá? Então, o primeiro procedimento que eu fiz aqui foi uma transformação. Eu transformei ela de relativa para absoluta. Então, pressão relativa igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio, que está aqui. Aí eu substituo na equação. Então, agora eu estou achando a pressão absoluta. Tá? Então, eu achei que a pressão absoluta, 1.180 milímetros de mercúrio no relativo, vale 1.940 milímetros de mercúrio absoluta. Então, agora, o exercício me pediu, eu já tenho a pressão absoluta como ele pediu, porém, ele precisa estar em PSI. Então, eu vou lá para a tabelinha, eu sei que 1 milímetro de mercúrio vale 0,0193 PSI. Faço a relação, milímetro de mercúrio simplifica com milímetro de mercúrio, vou achar que minha resposta é 37,442 PSI. Como eu já tinha achado o valor absoluto, esse aqui vai ser o PSI-A. Então aqui eu tive que fazer a transformação e também transformar a unidade de acordo com o que foi solicitado. Beleza? Então façam os outros exercícios. Eles são bem simples, porém você consegue fazer ali, só fazer com atenção. A pressão... Então, a gente viu que existe o conceito de pressão relativa, pressão absoluta, pressão manométrica e também expliquei para vocês o que é a pressão atmosférica. Só que existem ainda algumas diferenças que nós podemos conceituar. Então, por exemplo, imagine que você tem uma caixa d'água e aquele volume de água está parado dentro dessa caixa. Então, essa pressão de um fluido parado ela é chamada de pressão estática. Agora, imagine numa tubulação que você tem um fluido em movimento. Essa pressão do fluido em movimento ela é chamada de pressão dinâmica. E, na verdade, assim, quando você tem uma situação de movimento, você tem uma parte do fluido que está estática e uma parte em movimento. Então, você tem também a pressão total. Então, nós podemos conceituar aqui a pressão estática, pressão dinâmica e a pressão total, que eu vou explicar para vocês. E o primeiro termo que apareceu aqui é chamado de pressão negativa, ou vácuo. Então, a gente viu lá, uma pressão, uma força sobre ar. Essa pressão ela pode ser negativa? Na verdade, depende. Se for a manométrica, pode. O que é pressão manométrica? Pressão manométrica é a pressão relativa menos a pressão atmosférica. Então, aqui, se você estiver calculando a pressão manométrica, ela pode sim ser negativa. Eu já vou explicar melhor. Pressão estática quando o fluido está parado. Pressão dinâmica do fluido em movimento. Pressão total é a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica. Vamos aprofundar um pouquinho esses conhecimentos. Então, o que seria uma pressão negativa ou vácuo? Então, o que é vácuo? Vácuo é quando a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então, pense assim. A menor pressão seria zero, digamos assim, né? Não tem nenhuma pressão. Mas se você tem a pressão relativa, quem que é pressão relativa? É a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. O que é o vácuo? É quando a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então, quanto que é a pressão atmosférica? 1 atm. Então, vamos supor que minha pressão esteja num vácuo, esteja com 0,7 atm. A hora que eu for subtrair 0,7 atm, vou subtrair 1 atm, vai dar menos 0,3. Eu achei um valor negativo. Isso só é possível quando eu tenho a pressão relativa. Na pressão relativa, porque você tem um estado de vácuo, que a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então, é quando o sistema tem pressão relativa menor do que a pressão atmosférica. O segundo conceito que a gente viu é a pressão estática. Então, imagine que você tem um tanque. Nesse tanque você tem um fluido ali parado. Então esse fluido ele tem uma altura que está exercendo uma pressão. Essa pressão do fluido que está parado ela é chamada de pressão estática. Ou seja, é o peso exercido por uma coluna de líquido em repouso. Ou é a sobrepressão criada pela atuação de um equipamento. Então às vezes você tem um fluido, um equipamento forçando uma circulação de um fluido. Existe uma sobrepressão, um fluido que fica ali estático. Então também você pode ter pressão estática nesse caso aqui. E a pressão dinâmica também recebe o nome de pressão cinética. A palavra cinética, dinâmica, é relacionada em movimento. Então você tem lá uma tubulação qualquer. Você tem um fluido que está escoando nessa tubulação aqui. Ó. Vou representar um desenho bem tosco, mas só para imaginar que ele está escoando de um ponto para outro. Tá? Não estou nem considerando se ele é laminar, turbulento, nada. Estou
fazendo uma análise bem simples de um fluido escoando pela diferença de pressão. Então, esse fluido que escoa a diferença de pressão, você vai ter uma pressão em movimento, o fluido vai estar em movimento. Então, você tem a chamada pressão dinâmica. Então, quem que é pressão dinâmica? É a velocidade, é a pressão devido à velocidade de um fluido em movimento em uma tubulação, em um duto. E como é que eu calculo a pressão dinâmica? Rho. Quem que é Rho? Rho é uma letra grega, que eu chamo de massa específica. A gente conhece massa específica também como densidade. Vezes a velocidade ao quadrado da velocidade que o fluido está escoando, e isso dividido por 2. Então, por meio dessa equação, eu consigo calcular a pressão dinâmica. E aqui é a velocidade do fluido. Então, a massa específica é a velocidade do fluido na equação da pressão dinâmica. E a pressão total, eu já adiantei para vocês. Por exemplo, você tem um duto escoando, você pode ter parte do fluido estático e parte em movimento. Então, a pressão total, na verdade, ela é a soma das duas. Então, a pressão total é a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica. Então, a primeira parte da aula nós paramos